Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho trazer mais um vídeo temático. Eu venho falar de tédio na literatura. Venho apresentar 4 obras, começando por As Cidades e as Serras, do Eça de Queiroz. Esse livro sempre cai no vestibular. Eu lembro que caiu no meu primeiro vestibular há muito tempo atrás. Aqui é a história do Jacinto, se eu não me engano. Jacinto. Como um bom burguês do século XIX, um bom burguês português do século XIX, tem Paris como modelo. Então, assim, a referência, no século XIX, a referência cultural já era a França, principalmente para Portugal. Então, assim, ele, cosmopolita, todas as referências de Paris, ele vive em Paris até, em alguns momentos, e ele despreza, né, as questões do campo. Ele tem tudo já, sabe? Todas as invenções da época, modernidade, telégrafo, essas coisas. Ele tem tudo que o desenvolvimento tecnológico da época poderia propiciar a uma pessoa. E ele fica extremamente entediado com as coisas que tem. Ele é daquele tipo que cultua a cidade, né? Aqui a gente tem aquele embate clássico entre natureza, cultura, campo e cidade. Ele abomina as questões do campo, porque campo representa as cidades pequenas de Portugal e ele quer a modernidade, mas também ele já está bem de saco cheio, está bem entediado. Aí tem uma reviravolta na história, né? Não é à toa que se chama A Cidade e as Serras. Ele é extremamente entediado porque ele tem tudo que gostaria de ter, né? Eu não estou nem falando que é tudo que precisa, porque ele tem muito mais do que precisa. Mas ele tem tudo o que gostaria de ter e o que mais? E o que vem depois, né? Extremamente entediado. Falta assim de um propósito maior, falta de desejo pelas coisas, porque tudo que ele gostaria de ter já tinha. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o médico e o monstro do Stevenson. Aqui a gente já conhece essa história. Eu falei deste livro quando tratei do duplo, que é um caso clássico de duplo. Aqui, o cara, o doutor, fica muito entediado, muitíssimo entediado com a vida que tem. Por quê? Já tem dinheiro, já fez seus experimentos todos, né, científicos da época, e aí ele tenta inovar, né? Então, assim, ele chegou no topo da ciência, do desenvolvimento científico padrão, convencional da época, e aí ele resolve incrementar um pouco os seus conhecimentos e ver o que é possível fazer para o além do recomendado. E aqui a gente tem a experiência do Mr. Hyde. E aí eu não sei se falo o que é, todo mundo conhece essa história, né? Ela é tão clássica que eu acho que não é spoiler. Ele acaba fazendo um experimento e ele acaba se transformando numa outra pessoa. É como se o submundo do inconsciente dele viesse à tona, como se um engolisse o outro, né? Como se fosse um alien dentro dele. Então, tudo de negativo nele aflora. Então todas as emoções, tudo que a gente tende a combater, né, as pessoas de bom caráter tendem a combater o tempo inteiro as emoções negativas, as ações negativas, fica tudo reprimido, é isso que vem à tona, né, quando ele se transforma no Mr. Hyde. Esse é um livro, assim, acho que muito estudado pela psicologia, né? Freud deve explicar essas coisas todas. Então, assim, e ele só chegou a essa etapa, a essa ousadia, é quase um pacto com o diabo isso aqui, porque ele já estava muito entediado. Então, assim, já não tinha mais para onde ir. A pessoa fica sem propósito, já atingiu tudo que gostaria e, no caso aqui, inventou moda. Algo muito parecido aconteceu com Fausto, de Goethe. Este Fausto, não o Fausto do Marlowe, este Fausto do Goethe, principalmente, é o doutor lá na Idade Média que está entediado. Ele já testou tudo que podia, não era nem ciência, né? A gente não, aqui não havia ciência na concepção que a gente tem hoje. Aqui era um misto de feitiço com bruxaria, uma coisa de misticismo, magia, que era considerado ciência também na época. Então, assim, ele já tinha tentado tudo que era possível, segundo o desenvolvimento da época, tudo que era possível em termos convencionais, já tinha atingido o topo, já tinha se desenvolvido até onde podia. E aí ele resolveu tentar outros experimentos, então magia negra, essas coisas. E aí vem o Mefistófeles
E aí ele faz o tal do pacto. Mas é uma situação muito parecida. Dr. Fausto e Médico e o Monstro. Então, assim, são cientistas que chegaram no topo, assim, que era possível chegar na época em que viviam. Mas tem aquela busca, né? Quem é cientista tem aquela busca, tem aquela vontade de busca por explicação, por às vezes vaidade também, e além. Não tinha mais para onde ir, inventa a moda e se estrepa, né, nos dois casos. Na cultura grega antiga, isso seria chamado de híbris, que é a desmedida, a ousadia de sair do seu quadrado, né, de querer ultrapassar os limites impostos aos homens, né, impostos pelos deuses. Aí os deuses puniam. Mas aqui a gente está num período que não há mais que se falar em cultura clássica, e aqui a gente está nesse período de recrudescimento, não sei se é recrudescimento, mas assim, de um desenvolvimento científico que não parou mais e foi indo até o século XIX. Aqui a gente está na Idade Média, aqui a gente está no século XIX. Dois momentos bem críticos para essa questão de desenvolvimento científico. Foi o momento também do Frankenstein. Então isso tem muito a ver. São críticas de um momento em que o desenvolvimento tecnológico está desafiando o homem e o homem está desafiando o desenvolvimento tecnológico, e a literatura faz uma crítica, né? Tipo, cuidado, cuidado. É claro que a gente tem um lastro histórico, que é essa questão do castigo dos deuses, da antiguidade clássica. Se a gente for pegar esse tema desde a antiguidade clássica, a gente começa com Prometeu e vai indo, Fausto, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, vai indo. Mas esse vídeo é para outro assunto. E o último é um tédio um pouco diferente desses todos, que é o da Madame Bovary. Aqui a gente sabe, é um tédio não por ter tudo o que quer. Na verdade, ela está entediada pela vida que tem, por tudo que não quer ter e tem. Então é uma vida sem sentido para ela. Ela é uma pessoa fora do lugar. Ela está cercada de uma realidade que para ela é muito chata, que não a desafia, não a agrada, não a agrega. E é por isso que ela atrai, né? Ela atrai o marido não porque se apaixona, ela não se apaixona por ninguém, hein? Ela se apaixona pelo amor, ela gosta desse estado de estar, se sentir viva, desse estado de contravenção, porque o marido dela dá sono. Ela não tem um pingo de admiração por ele e nem pela vida que ela tem, nem pela filha, nada. Ela não quer ter aquela vida. Então ela atrai. Por puro tédio burguês, assim, de não ter o que fazer, ela quer mais da vida. É uma pessoa que quer mais da vida, sempre. Então é isso, essas são as minhas 4 referências, sendo que essas duas aqui, vou pegar só uma para ficar mais fácil. Sendo que essas duas aqui tratam do mesmo tipo de tédio, de um desenvolvimento científico, que é o tédio de quem gosta de pesquisar, de buscar e já atingir o topo, e aí vai para, digamos, a contravenção, vai para o lado negro da força, tipo Darth Vader. Aqui é um tédio de quem já tem tudo que quer. Não é que ele se sente fora do lugar, não. Ele se sente muito confortável, ele tem suas preferências, mas ele já atingiu tudo. O que mais ele pode querer? Não quer mais nada. Dá uma reviravolta aqui no livro, mas assim, não é como Madame Bovary que se sente fora do lugar. A vida burguesa, ela se sente fora do lugar. Não, ele não se sente fora do lugar. É aquela situação que não apresenta mais nenhum desafio, nenhuma querência para ele. E aqui é uma pessoa que está entediada porque está fora de lugar. Ela quer outra vida, ela quer outras coisas. Percebam que nos 4 casos a gente tem o tédio porque essas pessoas não se agradam do que tem. Ou porque já teve tudo o que quis ter, ou no caso da Madame Bovary, tem tudo o que não quer ter. Ela tem tudo que outra, sei lá, pessoa burguesa, no lugar dela, gostaria de ter, mas ela não se identifica. É um tédio porque tem tudo o que precisa, mas não tem tudo o que quer, no caso da Madame Bovary. Nos outros casos, tem tudo o que quer e o que precisa, só que é pouco, só que a pessoa quer mais. Não necessariamente outra vida como a Madame Bovary, mas quer mais da vida. Em todos os casos eles querem mais da vida, então isso já nos ajuda a entender o que é o tédio afinal, hein? O que a pessoa tem não a agrada, não a desafia, não a deixa contente. Ela fica querendo outras coisas. Então acho que isso é o que a gente pode resumir a partir dessas
4 obras, certo? Então, muito obrigada por assistir. Se vocês tiverem outros livros para me indicar sobre tédio, que é um assunto bem interessante, peço que vocês deixem aqui, contribuem. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Lá se vocês adivinharem o tema do vídeo, né? Não é sempre que eu peço para adivinhar, porque às vezes está óbvio. Na capa dos livros já está lá escrito, por exemplo, a morte. Tá escrito que é a morte, então, né, é bobagem perguntar. Mas em alguns casos dá pra perguntar, né, a capa não revela o tema. E eu posto no Instagram os livros que eu vou tratar no vídeo, aí vocês vão ter que adivinhar o assunto. Quem adivinhar primeiro pode me encomendar um vídeo temático, que aí se eu tiver, né, se eu tiver alguma coisa, se eu tiver lido a respeito, eu faço com o maior prazer, tá bom? Instagram é o Kiwi do Mundo, Facebook também é o Kiwi do Mundo, que é a página do blog que tem muito mais que esses vídeos, tem várias outras coisas, tá bom? Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal se não for inscrito. Obrigada, beijos e tchau, tchau.